E aí, galera, tudo ok? Professor Igor Moreira novamente com vocês para mais uma aula de eletricidade. E hoje nós estamos aqui para trabalhar com um princípio chamado de Lei de Coulomb, ou simplesmente o estudo da força elétrica. Pois bem, de onde vem essa força elétrica? Ora, nós já vimos em aulas anteriores que quando duas cargas são colocadas próximas uma à outra, existe uma interação entre essas cargas. De que forma acontece essa interação, professor? Ora, se as cargas têm mesmo sinal, essa interação será repulsiva. Se as cargas têm sinais contrários, essa interação será atrativa. Então, quando eu falo em repelir ou atrair, eu estou falando na aplicação de uma força. Basicamente, o que a lei de Coulomb faz por mim? A lei de Coulomb, ela faz o estudo dos aspectos que influenciam nessa força elétrica. Então, basicamente, ao fazer a investigação dessa força elétrica, o que foi que o Coulomb deduziu? Basicamente, ele deduziu que essa força elétrica ela seria proporcional ao produto das cargas envolvidas e seria inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, os dois aspectos que iriam influenciar nessa força elétrica seriam o produto das cargas e o quadrado da distância entre as cargas. Assim como eu tenho aqui uma figura onde eu tenho uma carga 1 e uma carga 2. Bom, a carga 1 e a carga 2 têm sinais opostos. Carga 1 positiva, carga 2 negativa. O que é que ocorre então aqui entre essas cargas? Uma atração. Então eu posso chegar aqui e dizer que essas duas cargas estão se atraindo com exatamente o mesmo valor de força em módulo. Um é positivo, outro é negativo, só porque tem sentidos opostos, certo? Mas o valor das duas forças é exatamente igual, até porque nós temos que respeitar a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Para toda ação ter uma reação de mesmo valor, mesma direção e sentido oposto. Beleza? Tranquilo? Pronto. Eu tenho também aqui como determinar a distância de uma carga até a outra. Pronto. Então, esses aspectos que estão colocados aqui dentro da figura já vão me fornecer tudo o que eu preciso para determinar o valor dessa força elétrica, beleza? De forma que eu poderia chegar aqui e dizer que a força elétrica entre essas cargas seria dada por essa expressão aqui. Olha aí, essa expressãozinha aqui linda e maravilhosa é o que nós chamamos de lei de Coulomb. O F ficou um pouquinho coberto aqui, espera aí, calma. Pronto, tá aí. Então, a força entre as cargas é igual à constante eletrostática vezes Q1 vezes Q2, ambas em módulo, sobre a distância ao quadrado. Pronto. Professor, por que é que as cargas estão em módulo? Eu já vi várias vezes aula sobre lei de Coulomb, nunca entendi isso. Bom, as cargas estão em módulo porque não adianta você colocar um sinal na força, porque sempre vai haver a positiva e a negativa, porque sempre a ação e a reação vão ter sentidos opostos. Então, nós não colocamos sinal nessa força, beleza? Tá, mas tem um estranho aí que não está aparecendo aqui em tudo que você falou, que é esse K. Qual é a desse K? Bom, esse K nós vamos chamar de constante eletrostática. Ainda mais, vamos complementar, do meio. Por que que eu complemento? Ora, veja bem, quando eu chamo o K de constante eletrostática, muita gente vai chegar e vai dizer: ah, esse K é sempre o mesmo
independente da situação com a qual eu esteja trabalhando. Não é assim, não. O K que você utiliza em praticamente todas as questões de nível médio é esse daqui, ó. K igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado, certo? Ah, professor, então é constante, independente de qualquer coisa. Não, esse valor de K é o valor dele no vácuo. É o valor de K no vácuo. Ele não é sempre esse valor independente das circunstâncias. E corre o risco, professor, de eu chegar a alguma questão e ele colocar um K diferente, ele colocar um valor diferente para esse K? Sim. Você que vai fazer Enem, dificilmente. Você que vai fazer o S, dificilmente. Você que vai fazer um outro vestibular, dificilmente. Você que vai fazer AFA, EFON, ITA, IME, pode ser que venha outro valor de K. Fora se vier uma questão teórica. A questão teórica vem com a seguinte afirmação: o valor de K é sempre o mesmo, independente de qualquer circunstância. E a pessoa vai lá morta de empolgada, sim, está correto. Não, está erradíssimo, porque depende de onde as cargas se encontram, ok? Esse valorzinho aqui, que nós usamos sempre, é porque é utilizado como padrão o valor do K no vácuo. Até porque esse K, ele depende de uma outra grandeza, depende de um outro aspecto do meio. O K, ele é obtido a partir de outra fórmula. O K é obtido assim, ó, 1 sobre 4π vezes epsilon. Oxente, quer dizer que existe uma fórmula para calcular o K? Existe uma fórmula para calcular o K. Esse epsilon aqui em questão é chamado permissividade elétrica do meio. Vai ficar apertadinho, mas vai caber. Permissividade elétrica do meio. Professor, o que é essa permissividade elétrica? Bom, ela é uma grandeza que mede a tendência do meio sofrer indução eletrostática. Quanto maior é o valor desse epsilon, dessa permissividade elétrica, mais fácil é o meio sofrer indução eletrostática, que nós já vimos também em aulas anteriores o que é indução, hein? Então, e eu não lembro, então vai lá e relembra, beleza? Pronto. Então, a lei de Coulomb é essa fórmula, os elementos estão aqui no quadro, e fora você conhecer a fórmula, fora você conhecer os elementos, é interessante que você entenda a proporção dentro da fórmula, porque tem algumas questões que você vai conseguir fazer só usando proporção, sem precisar aplicar a fórmula. E Qual seria a proporção? Me mostra aí. Pronto, vamos lá. Vou fazer um gráfico aqui, ó. Força no eixo vertical, distância no eixo horizontal. Pronto. Qual é a relação que vai existir entre a força e a distância? Bom, se você olhar para essa fórmula aqui, você vai perceber que quanto maior é o valor de D, menor é o valor de F. E não existe nenhuma operação de soma nem de subtração aqui que influencie nesse parâmetro. Então, eu posso dizer que é uma relação inversamente proporcional. Isso já me dá uma informação valiosíssima. Qual é a informação que isso me dá? Ora, porque toda relação inversamente proporcional tem como representação gráfica uma hipérbole. Então, já sei que qualquer gráfico de força pela distância entre duas cargas vai ser uma hipérbole. Agora vamos lá, vamos fazer dois quadrozinhos aqui, que eu gosto muito de utilizar esses quadros nas minhas aulas, para mostrar como é que funciona essa proporção. Ora, nós sabemos que se duas coisas são inversamente proporcionais,
Quer dizer que quando uma aumenta, a outra diminui. Beleza. Só que temos que ter uma cautela muito grande quando formos trabalhar com isso na lei de Coulomb. Por quê? O que é que tem de diferente? O que é que tem de diferente? Esse quadrado. Então, gente, olha, a força ela não é inversamente proporcional à distância. Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Sim, e daí? O que é que isso muda? Veja o que é que muda. Se eu disser que a força é inversamente proporcional à distância, ó, com a distância d eu tenho uma força F, certo? Vou duplicar a distância. 2d de distância. Se fosse inversamente proporcional à distância, aqui ficaria F sobre 2. Aumentou a distância, a força diminui, mas não é F sobre 2. É F sobre 4. Se eu duplicar a distância, a força reduz 4 vezes. Não entendi o porquê desses 4 vezes, porque é inversamente proporcional ao quadrado da distância. 2 ao quadrado é 4. Ah, então quer dizer que se eu triplicar a distância, o que é que vai acontecer com a força? Vai diminuir quantas vezes? 9 vezes, porque é 3 ao quadrado. Beleza, me liguei. Quer dizer que se eu quadruplicar a distância, a força reduz 16 vezes, porque é 4 ao quadrado. Show? Beleza? Ótimo. E a força só diminui, ela nunca aumenta não? Aumenta. Só que para a força aumentar, a distância tem que diminuir. Então, ó, se eu reduzir a distância à metade, o que é que vai acontecer com a força? Ela vai aumentar 4 vezes. Se eu reduzir a distância 1/3 do seu valor inicial, o que acontece com a força? Ela aumenta 9 vezes. E se eu reduzir a distância 4 vezes seu valor inicial, a força vai aumentar 16 vezes. Pronto. Tranquilo, beleza. Então, essa é a ideia que eu tenho que ter de lei de Coulomb, a ideia que eu tenho que ter de força elétrica. E, obviamente, que você vai ter que saber trabalhar com vetores, tendo em vista que a força é um vetor. Massa? Mas, com certeza, vocês sabem trabalhar com vetores, né? Não vai ter problema nenhum. Quem não souber, é só procurar aqui nossa aula sobre vetores que vai dar tudo certo, hein? Então, vamos lá. Hora de colocar em prática. Hoje eu vou fazer 3 questõezinhas abordando lei de Coulomb. Então, bora lá que é com a prática que a gente aprende. Já já eu volto com a questão. Bom, temos a primeira questão já aparecendo aí na tela, quando ela fala assim: no vácuo, onde o K é aquele valor padrão que eu já mostrei antes, né? São colocadas duas cargas elétricas pontiformes de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs e 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, distantes 50 centímetros uma da outra. A força de repulsão entre essas duas cargas tem intensidade. Bom, repare que essa primeira questão, ela quer basicamente que você aplique a fórmula. Eu peguei uma questão mais simples primeiro, né, para dar aquele pontapé inicial. Então, nós temos uma carga Q1 de 2 vezes 10 a menos 6, temos uma carga Q2 de 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, e elas estão distantes 50 centímetros uma da outra. Beleza, massa. Ele deu o valor de K? Deu. É aquele padrão que a gente utiliza sempre, né? 9 vezes 10 a 9 Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Pronto, tá aí. Se você reparar, todas as grandezas envolvidas estão no Sistema Internacional de Unidades. Coulomb, aqui é Coulomb também, que eu esqueci de colocar, mas é Coulomb. E aqui Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Só não a distância. A distância está em centímetros.
Então, você vai ter que alterar a distância para metros. Então, a gente chega aqui, ó, pega essa distância, 50 centímetros, e para passar para metros, você vai simplesmente dividir isso daqui por 100. Beleza. Então, ficaria com uma distância de 0,5 metros, ou simplesmente 5 vezes 10 a menos 1. Eu coloco em notação científica justamente para o cálculo ficar mais simples. Vamos aplicar então a lei de Coulomb. Vamos lá. Força K módulo de Q1 módulo de Q2 sobre D ao quadrado. Pronto. Então, vamos ter aqui força igual a 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 2 vezes 10 a menos 6, vezes 5 vezes 10 a menos 6, tudo isso sobre 5 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Pronto. Maravilha, tranquilo. Eu vou fazer aqui o seguinte, ó, eu posso pegar aqui 2 vezes 5 dá 10, vezes 9 dá 90. Repito aqui a base e somo os expoentes, olha aí. Tudo isso aqui dividido por 25 vezes 10 a menos 2. Professor, eu gostaria de ter feito algumas simplificações para evitar esses cálculos aí. Eu poderia ter feito essas simplificações? Poderia sim, sem problema nenhum. Porque, por exemplo, você poderia pegar esses 5 com um desses 5 aqui, ó, que aqui é 5 vezes 5, né? Daria certo também. Beleza? Não tem problema. Então, vamos lá. Aqui ficaria 90 por 25, você vai ter aqui 3, né, vezes 25 dá 75, e para o 90 fica 15, então bota a vírgula e dá um 6. E aqui as potências ficariam menos 6 dá menos 12, mais 9, menos 3. Pronto. Sobre 20, já dividi, Moreira, que é isso, Moreira? Sobre 10 a menos 2, pronto, tá aí. Maravilha, show. Pronto, deu um cortezinho aí, mas porque deu um probleminha aqui, mas já resolvido. Então, ó, você vai ter 3,6 vezes 10 a menos 3 por 10 a menos 2. O que é que eu vou fazer aqui então? Olha, divisão de potência de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. Desse jeito aí. Massa? Massa. Então aqui vai ficar menos vezes menos, fica mais. Vai ficar 3,6 vezes 10 elevado a menos 1 newtons. Pronto. Isso daqui está em notação científica, né? Porque esse número está entre 1 e 10. Só que você vai lá, olha as opções e assim, professor, não tem essa opção não? É justamente porque às vezes a questão, só para dar aquele charminho, mexe, não coloca em notação científica, só para você ter que fazer mais alguma coisa na questão. Mas é só você pegar essa vírgula, ó, mover uma casa para cá, e vai ficar o quê? Vai ficar 36 vezes 10 a menos 2 newtons. Volta lá na questão. Corresponderia exatamente à opção D. Tranquilo? Beleza? Ótimo, maravilha. Bom, gente, temos aí a segunda questão já na tela. Ela está dizendo o seguinte. Duas pequenas esferas carregadas repelem-se mutuamente com a força de 1 newton quando separadas por 40 centímetros. Qual o valor em newtons da força elétrica repulsiva se elas forem deslocadas e posicionadas à distância de 10 centímetros uma da outra? Então, basicamente, as informações que a gente tem está aqui no quadro. Está aqui as duas cargas. Eu coloquei elas como sendo positivas, mas tanto faz, porque a informação é que elas se repelem. Então, beleza, as duas são positivas. E ele me disse que quando a distância entre as cargas é 40 centímetros,
a força de repulsão vale 1 newton. Ele quer saber, então, qual vai ser o valor da força entre as cargas quando a distância passar para 10 centímetros. Então, olha aqui como dá para fazer só com proporção esse tipo de questão. Vamos lá. Vamos olhar para as duas distâncias, certo? A distância 1 é 40. A distância 2 é 10. Então, se eu perguntasse para você o que é que aconteceu com a distância daqui, da distância 1, para a distância 2? Bom, professor, o que aconteceu com a distância é que se ela era 40 e ela agora é igual a 10, ela diminuiu 4 vezes. Olha aí, vamos lembrar daquele quadro que a gente fez. Tinha o D e tinha o F, não tinha? Pronto, tinha o D e tinha o F. O que é que aconteceu em sequência? O D, que era 40, passou para 10, ou seja, o D diminuiu 4 vezes. Ficou D sobre 4. E se o D diminuiu 4 vezes, o que é que aconteceu com o F? Ele aumentou 16 vezes, porque ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quem é que seria esse meu F2? Ora, o meu F2 seria 16 vezes o F1, que é 1. Então, o meu F2 seria igual a 16 vezes 1, e a força agora vai ser de 16 newtons. Pronto. Encerrou a questão, sem você precisar aplicar fórmula, sem você precisar achar valor de outros elementos, simplesmente você fazendo uma simples proporção entre as cargas. Tranquilo? Beleza? Massa! Na nossa terceira questão, nós temos o seguinte enunciado. Duas cargas pontiformes mais 4Q e mais Q estão dispostas ao longo de uma linha reta horizontal e separadas por uma distância d. Em que posição x ao longo da linha horizontal e em relação à carga mais 4Q deve-se localizar uma terceira carga mais Q a fim de que esta adquira uma aceleração nula? Pois bem, aqui está mais ou menos a situação que ele descreveu na questão. As duas cargas, mais 4Q e mais Q, separadas por uma distância d, medida a partir de uma linha horizontal entre as cargas. Ele quer colocar em algum lugar aqui dessa linha uma carga mais Q para que ela tenha aceleração zero. Como eu não sei onde é esse local, vamos colocar aqui em qualquer lugar. Pronto. Mais Q. Beleza. E ele quer que se determine a distância x, que essa carga mais Q tem que estar da carga 4Q para que isso ocorra, para que a aceleração dela seja zero. Bom, puxando um pouquinho aí os nossos conhecimentos de leis de Newton, nós sabemos que se uma carga pontiforme tem aceleração zero, é porque a força resultante que atua sobre ela é zero. Vamos dar nome a essas cargas só para facilitar o nosso entendimento. Eu vou chamar essa carga aqui de carga 1, essa aqui de carga 2 e essa aqui de carga 3. Eu disse que ia dar nome, dei números, tanto faz. Então, essas são as informações que eu possuo. Mas vamos lá, o que é que eu posso assegurar, o que é que eu posso dizer para garantir que a força resultante sobre essa carga seja zero? Veja bem, todas são positivas, ok? Beleza, se todas têm mesmo sinal, todas as forças atuantes aqui vão ser repulsivas. Ok, então vamos lá. A carga 1 repele a carga 3. Então vamos botar bem aqui, ó. F1, a carga 1 repelindo a carga 3 para longe. Massa.
A carga 2 também repele a carga 3. Então, F2 para cá. A carga 2 repelindo a carga 3 para longe. Pronto. Essas são as forças que estão atuando na carga 3. Professor, você não vai fazer as forças que atuam na carga 1 e 2, não? Não, porque não é relevante para a questão. Essas forças existem, obviamente, mas não é relevante para a questão. Então perceba bem, algo que nós já falamos várias vezes na aula de dinâmica. Se eu tenho duas forças opostas, o que é que tem que acontecer para que essas forças se anulem? Ó, se eu puxo este pincel aqui para um lado com a força, para ele não sair do lugar, eu tenho que puxar para o outro lado com a mesma força. Então, se eu tenho o F1 tentando carregar a carga 3 para a direita e o F2 tentando carregar a carga 3 para a esquerda, para que ela não vá nem para um lado nem para o outro, eu preciso que o F1 seja igual ao F2. Pronto. Ah, mas e aí? E agora? E agora você sabe calcular essas forças, só é aplicar a lei de Coulomb. O F1 não é a força entre a carga 1 e a carga 3? Então vai ficar K módulo da carga 1 módulo da carga 3 sobre a distância 1 ao quadrado. Pronto, apliquei a lei de Coulomb. Tá, e quem é a força 2? É a força entre a carga 2 e a carga 3. Então vai ficar K vezes o módulo da carga 2 vezes o módulo da carga 3 sobre D2 ao quadrado. Pronto. Simplesmente foi aplicada a lei de Coulomb para o F1 e para o F2. E se você reparar bem, já dá para deixar esse cálculo bem mais simples agora, não dá não? Ó, posso simplesmente simplificar esse K com esse K. Posso simplesmente simplificar esse Q3 com esse Q3. Tá aí. Olha como ficou bem menor. Ficou bem menor. Até porque você sabe que o Q1 vale quanto? Vale 4Q. E quem é a distância 1? Ora, é da carga 1 até a carga 3. Então, essa distância vale x. Então, fica x ao quadrado. Maravilha? Pronto. Então, você vem para cá. Ó. Quem é o Q2? Q2 é Q. Ok. Sobre. Quem é a distância 2? É a distância da carga 2 até a carga 3. Vixe, professor, eu não sei. Realmente nós não sabemos. Eu sei que a distância de uma carga até a outra é d. E sei que a distância do Q3 para o Q1 é x. Então, eu posso chegar aqui e dizer que essa distância do Q3 para o Q2 vai ser igual a quê? A d menos x. Olha aí, porque é esse pedaço aqui todinho menos esse pedacinho aqui. Maravilha? Então pronto, olha aí como está ficando bonito, ó. D menos x ao quadrado. De novo, ó, posso dar mais uma simplificada. Maravilha, ó. Foi embora esse Q com esse Q, não foi não? Ah, professor, agora está ficando fácil. Eu sabia que vocês estavam achando fácil. Ó. Vai ficar 4 sobre x ao quadrado igual a 1 sobre d menos x ao quadrado. Do jeito que esse negocinho tá aí, ó, vamos fazer aqui aquela multiplicaçãozinha meio pelos extremos, ó, ou como o pessoal gosta de chamar a multiplicação de cruz-credo, também não sei por que chama cruz-credo, mas tudo bem. Então, fazendo essa multiplicaçãozinha cruz-credo, o que é que vai ficar aqui, ó? X ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado. E 4 vezes d menos x ao quadrado.
Espera aí, professor, que agora eu me apavorei um pouquinho. Isso aqui é um produto notável, professor. Eu vou ter que fazer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mas não, cara, vamos evitar a fadiga. Para que ter esse trabalho todo? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó, do jeito que eles estão aqui. Olha o que é que eu vou fazer. Tá vendo esse quadradinho bem aqui, ó, do x? Sumiu. Eu posso fazer isso, posso apagar? Não, você não vai apagar. Ele vai passar para o outro lado na forma de uma raiz. Olha aí que bonito, hein? Então vai ficar x igual a raiz de 2. Já dei a resposta, né, Moreira? Não pode. Raiz de 4, 2. E a raiz de d menos x ao quadrado é d menos x. Pronto. Maravilha? Mas se quiser fazer o produto notável, fique à vontade, né? Eu não vou fazer. Então, vou fazer aqui a propriedade distributiva, ó, multiplicar esses dois. E aí nós vamos ter que x é igual a 2d menos 2x. Maravilha? Beleza? Esse menos 2x passa para cá positivo. Ó. X mais 2x é igual a 2d, ok? Ficaria que 3x é igual a 2d, onde nós teremos que x é igual a 2d sobre 3. Olha aí, que legal, que bonito, não é não? Agora vamos olhar a questão para ver a opção. Olha aí, você olhando para a questão, você diz exatamente que é a letra A. Olha aí, que bonito, hein? Então, gente, isso é o que nós temos para falar sobre lei de Coulomb, né? Fizemos 3 exemplos para você ver os níveis que ele pode ser cobrado. E aí é só você praticar bastante. Caso tenha alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente responde, ok? Não deixa de dar aquele like no nosso vídeo para fortalecer o canal, de se inscrever e indicar para um amigo. E nos vemos na nossa próxima aula. Valeu e até lá!